Esta é a história do dia da Rádio Observador. Giorgia Meloni é neofascista? Questa splendida piazza con 1000 bandiere, 1000 comuni, che rappresenta l'Italia orgogliosa dei 1000 campanili, ho la gioia di dare il benvenuto all'amica Giorgia Meloni. Em outubro de 2019, há cerca de 3 anos, Matteo Salvini, o líder da Liga Norte, dava o palco a Giorgia Meloni num comício em Roma. Aquele que era visto como o líder da direita mais radical em Itália passava agora para segundo plano e dava o lugar a uma mulher, a líder dos Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni é clara na mensagem que quer passar e a sua apresentação transformou-se num cartão de visita. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete, non me lo toglierete. Giorgia Meloni é hoje a ponta de lança da direita italiana. Remeteu para um plano secundário Berlusconi e Salvini. É a protagonista e é a aposta de milhões de eleitores italianos, com promessas de recentrar a vida em Deus, na pátria e na família. Quem é e qual o percurso desta mulher? Vou conversar com a jornalista Tânia Pereirinha, que escreveu um perfil sobre Meloni. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Tânia. Olá, Ricardo. Podemos dizer que era uma vez num bairro operário de Roma. Isso parece o verdadeiro neorrealismo italiano. Quase. Sim, Giorgia Meloni cresceu no bairro operário de Garbatella, que foi um bairro que foi inaugurado para alojar operários de um porto que acabou por nunca ser construído e que, entretanto, serviu para realojar pessoas que foram desalojadas por Mussolini na construção de uma grande avenida em Roma. Na altura, e ainda hoje, era um bairro fortemente conotado com a esquerda italiana. A única diferença é que agora também é um bairro da moda. É trendy. É trendy, sim. E não deixa de ser um pouco paradoxal que Giorgia Meloni seja filha de um bairro operário, nascida nos anos 70, no final dos anos 70, num período de grande fervor revolucionário, também em Itália, não é? Sim. Quer dizer, ela nasceu durante os anos de chumbo que opuseram movimentos de extrema-direita e extrema-esquerda em Itália e que fizeram mais de 400 mortes. E por muito que tenha crescido neste bairro de esquerda, também nasceu um ano antes das Brigadas Vermelhas assassinarem o primeiro-ministro Aldemoro, não é? Portanto, eu acho que podia ter dado para um lado, podia ter dado para o outro. E o que aconteceu foi que deu para o lado da direita, não é? E que quando tinha 15 anos ela inscreveu-se na Frente Juvenil do Movimento Social Italiano, que era um partido que foi fundado em 1946 por antigos oficiais e partidários de Mussolini, e é um partido que era um partido durante muito tempo considerado um dos maiores movimentos neofascistas da Europa. Nesta altura, quando se inscreve, já vivia sozinha com a mãe e com a irmã e vivia com dificuldades. O pai saiu de casa quando ela era pequena, mudou-se para as Canárias e a partir daí ficaram só os 3. E de resto a relação com o pai foi sempre complicada? Sim, quando ele morreu, ela disse que para ela era como se tivesse morrido um estranho. Eles durante toda a infância dela tiveram uma relação quase inexistente. Ela e a irmã iam passar 15 dias de férias por ano com ele. Aos 11 anos, ela contou numa entrevista que aconteceu qualquer coisa, que o pai lhe disse uma coisa que um pai nunca deveria dizer a uma criança daquela idade e ela decidiu cortar. Non mi va di entrare nel merito di raccontarlo, ma se una bambina di 11 anni decide che il padre non lo vuole vedere più e io così ho deciso a 11 anni e così ho fatto, insomma, qualcosa devi aver fatto. Várias vezes deu a entender que é uma ferida que continua a ter aberta e que dói mais ter sido abandonada
ter sido abandonada por um pai que não quer saber dela do que não ter tido pai de todo, uma coisa assim. E, como em qualquer história de vida, também há cenas de amor nesta história de Meloni, de paixão fulminante. Estás a falar da forma como ela conheceu o atual companheiro e o pai da filha. Sim, queria muito que contasses essa história. Sim, foi digamos que foi pouco convencional a forma como se conheceram. Sim, eles conheceram-se num estúdio de televisão há cerca de 10 anos, onde ela foi dar uma entrevista como parte do Irmãos de Itália, e ele era um dos autores do programa. Supostamente ela estava cheia de fome quando chegou ao estúdio e agarrou numa banana, que era a única peça comestível à vista. Ele apercebeu-se de que iam entrar em direto, ela não, portanto ele deu uma corrida e tirou-lhe a banana da mão, e diz que os seus olhos se encontraram naquele momento e pronto, acho que foi amor. Naquele momento em que a salvou de uma figura mais triste na televisão. Mas, Tânia Pereirinha, para quem nos está a ouvir, estará por esta altura a perguntar: mas como é que sabemos todos estes pormenores? Como é que há pormenores tão ricos da história desta mulher que tem 45 anos? Como é que sabemos estes pormenores todos? Neste caso sabemos porque o companheiro, que se chama Andrea Giambruno, mas que gosta de se auto-intitular como o Sr. Meloni, contou a história numa entrevista. Mas ela também publicou uma autobiografia o ano passado, em que conta este episódio e muitos mais. Uma autobiografia aos 44 anos. Precoce. E aí também nesse livro que ficamos a saber que ela é uma fã de Tolkien, do Senhor dos Anéis. Sim, isso vem no livro. Ela no livro explica que nem sequer era o Frodo o seu personagem mais... Frodo Baggins. Não era o Frodo Baggins, era o Samwise Gamgee, o seu favorito, o amigo do Frodo. Estamos a falar de hobbits. Exato, sim. É a parte nerd da história do Exatamente. Sabemos isso pelo livro e também pelas redes sociais dela. Ela faz questão todos os anos, sempre que Tolkien faz anos, ela faz um post a agradecer ao escritor britânico a obra, que considerou durante muitos anos, e considera ainda, acho, a sua Bíblia. Diz que foi o livro mais extraordinário que já leu. E porquê é que isso é importante para esta história? É importante, percebi a pesquisar para fazer este perfil, porque dizem os especialistas, em meados da década de 70, o Senhor dos Anéis passou a ser muito criticado pela esquerda progressista, que dizia que era um conto de fadas, escapista e reacionário. O que aconteceu em Itália foi que a direita italiana, e a chamada direita neofascista, como a do movimento social italiano, adotou a saga e todos os símbolos do Senhor dos Anéis para de alguma forma substituir os símbolos do Império Romano, que estavam muito associados a Mussolini. Portanto, ainda antes de Meloni fazer parte deste movimento estudantil do MSI, o MSI tinha acampamentos Hobbit para os jovens. Tinha uma banda que atuava nesse acampamento chamada a Irmandade do Anel. Perché in Istria non ti sembri strano, anche le pietre parlano italiano, anche le pietre parlano italiano. E a própria Meloni chegou a interpretar peças de teatro na rua para crianças do Senhor dos Anéis. Ou seja, o interesse pela política começa cedo. Sim. Para já ela filia-se aos 15 anos, não é? Portanto, eu acho que este interesse esteve sempre lá. Ela acabou o liceu com ótimas notas, mas escolheu não ir para a universidade. Como a mãe tinha dificuldades, teve de trabalhar e foi babysitter, trabalhou como empregada de mesa, serviu bebidas numa das discotecas mais famosas de Roma. E ao mesmo tempo foi crescendo na política, foi presidente de vários movimentos estudantis e ainda na casa dos 20 chegou ao Parlamento, foi eleita deputada, tinha 29 e estava no Povo da Liberdade do Silvio Berlusconi quando foi vice-presidente da Câmara Baixa do Parlamento italiano. Foi ainda a ministra mais jovem de sempre de Itália, foi ministra da Juventude também com Berlusconi aos 31 anos. Quando lhe perguntou a profissão, ela diz que é jornalista, ou foi jornalista, sim. Já voltamos à conversa com a Tânia Pereirinha.
Isto vai ser uma espécie de feed semanal em doses homeopáticas de música clássica de que as pessoas não sabiam que precisavam. Martim Sousa Tavares, na Rádio Observador. Uma viagem por baixo d'água num submarino super rápido também funcionava, não é? Mas há ali um momento em que parece que o carro vai cair por uma ribanceira. Não é? Sim, essa é a parte Sim, que mas depois é salvo por um zeppelin, não é? As melhores notas da música clássica, explicadas pelo jovem maestro. Pode chamar-lhe canção. E cantiga? Cantiga já não. Cantiga não. Se for de amigo, talvez. Se for de escárnio e mal dizer, diria que não. Encontro com a beleza, todas as segundas, na tarde em direto, depois das notícias das 5:30. Rádio Observador. Basicamente, precisamos só de curiosidade e um par de ouvidos. Aconteça o que acontecer. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Tânia Pereirinha sobre Giorgia Meloni. Já percebemos que chega ao poder pela mão de Silvio Berlusconi, que agora, com Matteo Salvini, passam ambos para segundo plano. Como é que esta jornalista, de 45 anos, ultrapassa pela direita, se me permites a imagem, estes dois nomes tão fortes da política italiana? Meloni fundou os Irmãos de Itália em 2012 e nas últimas legislativas, em 2018, o partido teve 4% dos votos. 4% só. O que é que aconteceu? Como é que ela fez esta ultrapassagem? Os analistas dizem que, sobretudo, aconteceu a pandemia e ela destacou-se muito na oposição ao governo de Giuseppe Conte durante esse tempo. E, para além disso, também foi praticamente a única líder de direita que não fez parte do governo de unidade nacional de Mário Draghi. Ela disse recusou. Que não, ela recusou logo. Ao contrário de Salvini, que entrou, não é? Salvini e Berlusconi, sim. E ouvimos no início deste episódio Giorgia Meloni, de forma muito categórica, inflamada, apresentar-se como mulher, mãe, cristã e italiana. É um cartão de visita que até deu direito à música. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Io sono... A autoria da adaptação musical é de Mem J, penso que é assim que se diz, e está disponível no YouTube. E Tânia Pereirinha, Meloni resume nesta apresentação realmente ao que vem, Deus, Pátria e Família. Ela não rejeita esta frase. Não, de todo. Apesar de ter decidido não casar com o pai da filha, o que lhe tem valido algumas críticas também, e de se manter firme na intenção de apoiar a Ucrânia contra a Rússia, não é? Uhum. Deus, Pátria e Família é exatamente aquilo que ela defende. Ela é, por exemplo, contra a adoção por casais homossexuais. Io voglio dire che non credo in uno Stato che mette il desiderio legittimo di un omosessuale di adottare un bambino di fronte al diritto di quel bambino di avere un padre e una madre, semplicemente perché l'omosessuale vota e il bambino no. E também tem uma posição dúbia em relação ao aborto. Ela já disse que não quer limitar direitos, que quer expandi-los e dar opções às mulheres que abortam por motivos económicos, mas a oposição tem muito medo e frisa bastante este ponto, tem medo que ela tente proibir o aborto. E além das referências homofóbicas, há outras matérias em que é particularmente radical. A imigração é uma delas. Meloni quer bloquear o Mediterrâneo? Sim, quer bloquear o Mediterrâneo, é contra os navios humanitários que resgatam migrantes em perigo no mar e durante a campanha foi muito criticada também por ter utilizado um vídeo de uma violação de uma mulher em Piacenza por um requerente de asilo. No fundo, ela partilhou as imagens da violação que foram captadas por alguém numa varanda e aproveitou-as para dizer que vai lutar contra a degradação, a ilegalidade generalizada e a imigração ilegal em massa. Eu estou a citar. E vai fazer tudo, cito outra vez, para tornar as cidades italianas seguras novamente. E é também uma eurocética, amiga de Viktor Orbán e Santiago Abascal. Sim, muito próxima. Aliás, Giorgia Meloni já participou várias vezes em comícios do Vox e do Fidesz em Espanha e na Hungria. No a las burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. E Abascal e Orbán já foram à Itália para falar em comícios do Irmãos de Itália. Aliás, numa entrevista a um jornal húngaro em 2019, creio,
Meloni disse mesmo que tinha em Orbán um modelo. E ao longo destes meses, agora com a campanha, o discurso tornou-se mais suave? Não, houve moderação. Os média italianos falam numa espécie de processo de suavização do discurso, que passou, por exemplo, por deixar de se referir a Orbán como um modelo, lá está. Em entrevistas mais recentes, Meloni disse que partilha com Orbán algumas ideias, mas que numa série de outras está distante. E também, de acordo com a imprensa italiana, terá havido ordens internas no partido para proibir os militantes de fazerem declarações consideradas mais extremas, de fazerem menções à ideologia fascista e receberam ordens também para parar de fazer a saudação romana, que é muito parecida com a saudação nazi, não é? Com a saudação nazi, exatamente. A mão esticada com a palma para baixo. E perante o percurso de vida e também perante a personalidade de Meloni, que já percebemos que é uma mulher aguerrida, forte, podemos ou não falar em neofascismo quando falamos de Meloni? Essa eu diria que é a pergunta de $1 milhão de liras. $1 milhão de liras também não era muito dinheiro. Pronto, sim, não, mas as liras turcas valem menos, não é? Sim, as italianas não era assim tão... Não, era tudo 1000 lira. Mas as opiniões dividem-se. Há quem a acuse disso, exatamente, outros dizem que não. A própria diz que nem pensar. Vou deixar, se calhar, uma citação de Giorgia Meloni. No DNA do Irmãos de Itália não há nostalgia fascista, racista e antissemita. Não há lugar para nada disso. Obrigado, Tânia. Obrigada, Ricardo. Tânia Pereirinha é jornalista do Observador e escreveu um perfil sobre Giorgia Meloni. Esta foi a história do dia. Ouvimos vários sons retirados de um comício em Roma, em outubro de 2019, e que estão disponíveis no YouTube. Ouvimos também um discurso feito por Meloni em Marbella, em Espanha, e ainda uma entrevista ao Canal 9 de Itália. Ouvimos também um excerto do hino do MSI e uma atuação da banda La Compagnia dell'Anello. A sonoplastia do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.